Como disse, hoje é a celebração de número 99, a celebração que vamos tratar hoje, o último episódio da série E Agora João, Princípios de Discipulado no Evangelho de João, de 99, de mensagens pregadas, faladas e ensinadas online, nas nossas celebrações online. A partir de agora serão celebrações somente presenciais, e nós vamos encerrar essas celebrações online olhando para o capítulo 21 do Evangelho de João. E nós vamos focar na vida de Pedro, a transformação pelo Evangelho, principalmente dos versículos versículo 15 ao versículo 19. E diz assim o texto: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Quero olhar para esse texto e tirar alguns princípios. A última mensagem, quando o Caleb pregou, ele trouxe um monte de tópicos e eu disse para ele o seguinte: Caleb, você usou a desculpa de que agora que você é pregador batista, você tem que pregar com vários tópicos. E eu lembro de alguém que me ensinou dizendo: desculpe minha carta tão grande que escrevi, pois não tive tempo de preparar uma menor. Como ele usou 6 tópicos, para justificar o meu argumento com vocês, eu vou falar em 4 tópicos, pois me preparei melhor que o Caleb. O texto diz no primeiro tópico, eu posso trabalhar o conceito que diz um café que ficou para a história. O que é que esse texto está nos ensinando? Nos ensinando um café que ficou para a história. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Segundo o Evangelho de João, a caminhada de Jesus com o jovem Simão, que mais tarde se tornou Pedro, e esse Simão ele era de Betsaida, começou quando André, irmão de Simão, disse que havia encontrado o Messias, o Cristo, e o convidou para ir até esse Jesus, que estava fazendo muitos sinais, e que era interessante. Ele começou a dizer: esse cara é diferente, eu acredito que nós conhecemos e encontramos o Messias, vamos lá vê-lo. E aí Pedro foi junto com Simão, foi junto com André, foi ver quem era esse Jesus. E nesse primeiro encontro, conta que Jesus olha para esse jovem Simão, e creio eu que na caminhada entre Simão e Jesus, na história de Pedro contada no Evangelho de João, várias vezes esse olhar de Pedro para Jesus e de Jesus para Pedro é descrito. E diz que Jesus olha para Simão e diz: Simão, o seu nome não será mais Simão, mas será Cefas, que em aramaico significa Pedro, e que em aramaico significa pedra, e que em grego Pedro também significa pedra, ou seja, daqui para frente você será chamado de Cefas em aramaico, ou Pedro em grego, que significa pedra. Simão, você será pedra. E ele acreditou. Ele daqui para frente, então, passa a ser chamado de Simão Pedro, Simão Pedra. Ele acredita nisso. No outro dia, e passa então Pedro a ver o que Jesus estava fazendo, e tem uma narrativa, inclusive, de que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta, e Jesus vai e
cura a sogra de Pedro. Alguns dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas o fato é que Pedro vê Jesus fazendo alguns sinais na história, até que num outro dia, após de uma noite de pescaria muito ruim, Jesus no barco com Pedro e André, Jesus pede que eles naveguem até a parte mais funda do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, e lancem a rede. E Pedro faz isso porque é Jesus que está pedindo, porque se fosse qualquer outra pessoa ele não faria. E diz que foram tantos peixes pescados que um barco só não dá conta, ele tem que chamar o barco dos amigos que estavam ali perto, e diz que os 2 barcos começam a afundar com tanto peixe que eles pescaram naquele movimento que Jesus pede que eles façam. A reação de Pedro é pedir que Jesus se afaste dele porque ele não presta. Ele diz, por favor, saia de perto de mim porque eu sou pecador, eu não presto, eu não sou digno do seu lado. Mas Jesus chega para Pedro e diz, você não precisa ter medo, de agora em diante você vai ser um pescador de homens. Diz o Evangelho que eles arrastaram aquelas redes ou os barcos até a praia e eles deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Ou seja, pescador de homens, Pedro. É isso que você vai se tornar agora. Você já não é mais Simão, mas será Simão Pedro, Simão Pedra, essa fortaleza toda. E você não será somente Simão Pedra, mas agora você será Simão Pedra, o pescador de homens. Não é mais Simão, o pescador de peixes, mas Simão, aquele que é todo poderoso, forte, aquele que é uma rocha e que passa a ser agora pescador de homens. E ele acredita nisso. Tanto acredita nisso que ele larga tudo o que tinha e passa a seguir aquele que estava conversando com ele, produzindo ou promovendo sinais miraculosos e que estava conversando com ele dizendo, você tem um futuro agora extremamente diferente, eu enxergo você, eu profetizo sobre você, eu falo que você é aquele que será uma pedra, um pescador de homem. Interessante é que acontece uma caminhada um tanto quanto peculiar na vida de Pedro, porque esse cara que era uma pedra, que se torna um pescador de homem, isso não acontece da noite para o dia. E nos próximos anos, altos e baixos acontecem na vida de Pedro. Interessante é que alguns momentos históricos foram contados por João a respeito da vida, ou histórias a respeito do amigo Pedro. Ele diz que, num determinado momento, os discípulos estão conversando com Jesus e Jesus pergunta, dizendo, quem aí fora eles dizem que eu sou? E aí os discípulos respondem dizendo, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias e outros dizem que você é um dos profetas. E aí Jesus diz, ok, e quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta a mão e diz, você é Cristo, o Messias. E aí Jesus diz, cara Pedro, muito bem, boa que você falou isso, porque o que você está falando é algo que você tem aprendido direto de Deus Pai. Logo depois, Jesus passa a ensinar a respeito do caminho que ele ia trilhar dali para frente, dizendo que ele morreria, e aí Pedro chama de lá, dizendo, vem cá, eu preciso explicar uma coisa para você, te colocar no lugar, Jesus, o que você está falando é besteira, e aí Jesus repreende Pedro, dizendo, olha, você está dando lugar aí ao diabo, você não tá falando coisa com coisa, e o que você está promovendo não é algo espiritual. Você percebe que Pedro, ele ao mesmo tempo que ele dava uma dentro, ele logo depois dava uma fora, e ele anda nessa balança, nesse vai que não vai, a mente dividida entre as coisas espirituais e as coisas carnais, e ele tenta sobressair ou carregar esses pratos e sobreviver na vida espiritual. Pedro sempre tentando por forças carregar ou ser aquele cara que
estava demonstrando uma certa espiritualidade. Por exemplo, numa certa noite ele vê Jesus vindo e ele sai andando sobre as águas, e Jesus vindo sobre as águas, e ele sai andando sobre as águas, e ele parece que dá uma dentro, dizendo, opa, estou conseguindo fazer aqui e ir até Jesus caminhando sobre as águas, mas de repente ele ouve o vento e ele percebe o que ele está fazendo, ele afunda e Jesus tem que tirá-lo de dentro d'água, trazê-lo de novo à superfície, colocá-lo no barco e demonstrar que ele não tem fé alguma, ou uma fé pequena. Ele, numa conversa com Jesus, chega para Jesus e diz, não, você não vai me lavar os pés. E Jesus, querendo ensinar os seus discípulos lavando os pés, Pedro diz, não, você não vai me lavar os pés. Onde já se viu isso? Que situação maluca é essa? O Senhor não tem que lavar os meus pés. E Jesus diz, olha, eu preciso fazer isso sim, e ele explica o porquê precisa fazer, e aí Pedro, bom, se você vai fazer então, se é tão necessário isso, então me lava por inteiro. E aí Jesus diz, não, você não precisa lavar por inteiro, o todo já está lavado, só preciso lavar os pés. Ou seja, Pedro vacila entre o certo e o errado o tempo todo, ele fica balançando, oscilando entre isso o tempo todo. Na hora que Jesus vai ser preso, e Jesus estava comunicando, dizendo que ele teria que trilhar por aquele caminho, eu não sei por que cargas d'água, Pedro levava uma espada que tira essa espada e corta a orelha do soldado, um sujeito chamado Malco, e Jesus toca na orelha desse soldado novamente, o cura, e diz, escuta, vocês não entenderam nada. Da mesma forma como quando Jesus está dizendo que vai trilhar esse caminho sozinho, um caminho de morte, Jesus está dizendo, não, você não vai sozinho, eu vou estar com você, o que você está falando que é besteira. E aí Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, você ainda não entendeu, você não tem essa força, você não é essa pedra, você será, mas ainda não é, você não se tornou esse pescador de homens, ainda algo precisa acontecer você. E esses momentos entre acertos e erros, aonde Pedro, que se viu pedra, que se viu pescador, que se viu largando tudo, seguindo a Jesus, mas quando Jesus mais precisou dele, que Jesus foi crucificado, que ele o nega 3 vezes, que o galo canta e diz o evangelho, que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus e ele ali chora amargamente, diz a Bíblia que ele abre mão de tudo e fala, não nasci para essas coisas, eu vou voltar àquilo que eu fazia antes, e ele diz, eu vou pescar. E ele volta a pescar porque ele está em ruínas. Ele simplesmente achava que era uma pedra, mas ele viu que ele era areia. Ele achava que era pescador de homens, mas ele viu que ele entendia mesmo era de peixes. E ele diz, eu não vou pescar homens, eu vou pescar peixes, eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes. E ele abre mão de tudo isso. E o interessante é que Jesus aparece novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e ali, neste lugar, estava Pedro pescando, tinha Tomé e Natanael, os irmãos João e Tiago e 2 outros discípulos que nós não sabemos quem eram, e foram para lá porque Pedro, destruído, disse, vou pescar, e eles falaram, nós vamos com você, voltaram à vida anterior a Jesus, a fazer o que eles faziam antes de ter conhecido ou ser invadido pelo Messias, por Cristo e por qualquer movimento do Rei Jesus na vida deles. Só que João conta a história desse discipulado, de como realmente Pedro foi transformado, de forma bem interessante. Ele termina o capítulo 20 de forma bem similar como ele termina o capítulo 21. Ele termina o capítulo 20 dizendo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida
em seu nome. E no capítulo 21 ele diz, Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. A impressão que dá é que ele termina o livro, o escrito, os contos dele a respeito de Jesus e os discípulos, aonde ele conta muitas histórias a respeito de Jesus e Pedro. Só que ele lembra de algo novo, ele lembra de uma história nova, ele lembra de um último encontro, ele lembra de um último momento. E então ele abre um espaço novo, ele conta esse último momento e ele volta a encerrar dizendo, olha, muitos sinais foram feitos, muitas coisas foram promovidas, essas foram promovidas para que vocês creiam. Se tudo fosse escrito, não caberia os livros na face da terra, de tanta coisa que Jesus fez, mas foi suficiente o que foi escrito simplesmente para que vocês creiam. E o que é que foi escrito entre este fechamento do capítulo 20 e o fechamento do capítulo 21? Um café da manhã que ficou para a história. João conta a história de um café da manhã que ficou para a história. Ele narra exatamente isso. Ele conta que Pedro e esses outros amigos, Tomé e Natanael, Tiago e ele, João, e os outros 2 discípulos, seguiram Pedro, que disse, eu vou voltar para pescar, e eles pescaram a noite inteira e não pescaram nada. De manhã, logo cedo, quando amanheceu, Jesus estava na praia e os discípulos não reconheceram que era ele que estava na praia, e Jesus perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não, passamos a noite inteira e não pescamos nada. E Jesus grita, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E parece que passou um filme na cabeça de João, um déjà vu na cabeça de João, e ele vira para Pedro e diz, Pedro, nós já vimos isso. Foi assim que as coisas começaram, nós nos tornamos pescadores de homens porque foi num episódio como esse. E aí Pedro diz, é fato, e ele estava só sem a túnica, e ele veste a túnica e pula na água, estava a 90 metros da beira, da margem da praia, e Pedro vai lá se encontrar com Jesus, e os outros discípulos eles vieram no barco arrastando o barco com a rede cheia de peixes, 153 grandes peixes. E quando eles desembarcam, eles veem ali uma fogueira, brasas, havia peixes e pão, e Jesus chega para eles, olha, vocês passaram a noite toda pescando, agora vocês estão com esses peixes todos aí, aqui tem brasa, poucos peixes, alguns pães, tragam mais peixes, vamos tomar um café juntos, vamos comer juntos aqui, vamos sentar ao redor dessa fogueira, essa brasa, assar um peixe, vamos matar a nossa fome, vocês devem estar cansados, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. E diz que Simão Pedro, ele entrou no barco e arrastou sozinho para a praia a rede com esses 153 peixes. E João conta que a rede estava tão cheia, embora com 153 grandes peixes, ela não se rompeu. E os discípulos, nenhum deles ousou perguntar quem ele era aquele cara. Eles tinham certeza que era Jesus. Eles tinham certeza que eles estavam sentados ali ao redor daquela fogueira, diante daquela brasa, com aqueles peixes e aqueles pães, diante de Jesus. E Jesus toma o pão e entrega para eles, fazendo o mesmo com o peixe, e toma um café com eles, um café que fica para a história. Por que esse café fica para a história? Porque o texto diz que logo depois de terem comido o pão, Jesus pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Eu fico imaginando o que estava na cabeça de Pedro. Eu neguei Jesus. Ele disse que eu seria uma pedra, e eu não fui pedra. Ele disse que eu seria pescador de homens, e eu falhei na missão.
Eu disse para ele que eu estaria com ele até o fim, e eu o neguei 3 vezes. Eu fui agi por impulso, cortei a orelha e ele me repreendeu. Eu falei coisas que ele disse que o diabo estava comigo, ou seja, eu fui totalmente incoerente, inadequado, incapaz e inapropriado. Eu não fui e não dei marcas e características de que eu pertencia a ele, apesar de achar, me considerar e sempre me ver como o cara. Eu sempre acreditei que eu era o Pedro, a pedra. Eu sempre achei que eu era o pescador, que eu dominava o mar. Eu sempre achei que eu entendia tudo de vento e eu sabia tudo de rede, eu sabia o que era anzol, isca. Mas eu tenho visto que eu não sei nada. Que às vezes eu passo uma noite inteira pescando e eu não pesco nada, que eu sou limitado. Assim como sou limitado na pescaria de peixes, eu sou limitado na pescaria de homens, porque eu sou Pedro e não sou essa pedra. Eu estou destruído e eu falhei para com o meu mestre. Aquele que eu disse que era o Messias, o Cristo, eu falhei para com ele. E Jesus chega dizendo, eu preciso conversar com você. Eu preciso bater um papo com você. Jesus pergunta a Simão Pedro, Jesus toma a iniciativa, fura a bolha. Jesus chama Pedro para a conversa, diz, vem cá, vamos bater um papo nós dois. Talvez você esteja destruído, talvez você esteja totalmente arrasado, talvez como aconteceu quando aquele galo cantou pela 3ª vez e a gente se olhou e você saiu dali chorando copiosamente, amargamente, desestruturadamente, você está se sentindo o pior de todos. Mas sou eu que tomo a iniciativa de vir até você. E é sempre assim. O texto do capítulo 21 diz que depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades e foi assim. Começa o capítulo 21 dizendo do encontro de Jesus que foi promovido pelo próprio Jesus. Ou seja, sempre a iniciativa é do próprio Jesus e a Bíblia toda mostra que o homem caído, que o homem destruído, que o homem visto por si mesmo como alguém cheio de pecado, ele demonstra em si o movimento do próprio Deus na direção dele. Foi assim com Adão, em Gênesis 2, 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Partiu de Deus para com Adão. Foi assim com Caim, Gênesis 4:9. Caim tinha acabado de matar Abel. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão. Foi Deus que foi ao encontro de Caim. Foi ele que o procurou, que deu abertura tanto para Adão como Caim de assumirem o seu próprio erro. Foi assim com Davi, em 2 Samuel 11, 27 e depois 12, verso 1, diz que Davi fez o que desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou Davi, o profeta Natã. Ao chegar, Natã, enviado por Deus, disse a Davi e conta a história do homem que tinha uma ovelha só. Ou seja, sempre parte de Deus o desejo ou a iniciativa de encontrar aquele que está perdido, que está destruído, que está quebrado. E foi assim mesmo com Pedro. Quando Jesus ressuscita em Marcos 16, a conversa do anjo com as mulheres, o anjo que estava dentro da sepultura, olha para as mulheres e diz, vão e digam aos discípulos dele, de Jesus, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Jesus chega para aquelas 3 mulheres e diz, vocês vão avisar aos discípulos dele, mas por favor, não esqueçam de avisar a Pedro. É importante que Pedro seja avisado, seja alertado, seja comunicado. Deem essa notícia de que Jesus mandou dizer a ele. A iniciativa foi do próprio Cristo. O anjo manda dizer que Jesus está dizendo isso.
Interessante que é Jesus que vem buscar e achar e salvar o perdido. É sempre um movimento do discipulado, é um movimento onde o discípulo ele é encontrado, aonde o discípulo ele é achado. O discípulo ele é chamado pelo próprio mestre para vir fazer parte do seu rebanho. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: vocês vão se tornar agora pescadores de homens. No próprio texto daqui ele está dizendo: sigam-me. Sigam-me, eu estou ressurreto, eu estou aqui com vocês, acabei de alimentá-los, sigam-me, venham atrás de mim. O Evangelho sempre mostra o Deus que veio ao nosso encontro e a iniciativa sempre é do próprio Deus. Portanto, saiba que o Deus que desceu dos céus e veio ao nosso encontro, continua vindo ao seu encontro, ao meu encontro, independente do que eu tenha feito do meu passado. Porque quando ele desceu dos céus e veio ao nosso encontro, ele veio ao encontro da cruz, e a cruz lhe deu autoridade, o direito de vir ao nosso encontro, apesar de tudo o que a gente tenha cometido. Porque ele pagou o preço do pecado da gente. E agora, ele sempre toma a iniciativa. O discipulado mostra que a iniciativa desse Deus é um Deus que quer restaurar aquele que estava perdido. A terceira característica, ou que o texto nos ensina, é que a vida sempre começa na morte. Quando você era mais jovem, disse Jesus a Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Aqui tem um detalhe incrível, porque a gente sempre se detém nessa história, o fato da conversa entre Jesus e Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, o senhor sabe que eu me amo, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, o senhor sabe que eu te amo, então pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, o senhor sabe que eu me amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Eu estou ofendido porque o senhor me perguntou 3 vezes. E aí o pessoal fica numa discussão, que quando ele pergunta se tu me amas, ele não está falando do amor, mas está falando do filéu, da expressão. Eu acho isso interessante, ele é bacana, mas muitas vezes a gente esquece um detalhe nessa história. Essa história é escrita por João. E João tinha um amigo querido, que era seu sócio na pescaria. João tinha esse amigo que era Pedro, que o conhecia há muito tempo. Sabia desse Pedro que era cheio de ímpeto, caminhara com Pedro e Jesus, e os dois talvez fossem os mais próximos de Jesus, e os dois eram amigos, e continuaram amigos por muito tempo. E João estava escrevendo uma história e abre um capítulo final para contar um detalhe da vida do seu amigo, Pedro. Durante muito tempo, e a história toda que João vem contando, ele ressalta momentos importantes da vida desse seu amigo. João tinha, sem dúvida nenhuma, uma admiração por Pedro. João tinha, sem dúvida nenhuma, uma consideração por Pedro. João viveu momentos especiais com Pedro, já que ele e Pedro viveram momentos da intimidade do próprio Cristo. Ele conta histórias onde somente ele e Pedro viveram com o próprio Cristo. Mas ele precisava contar algo, onde ele presenciou porque ele estava próximo. Tanto que a palavra seguinte é Pedro questionando a Jesus a respeito dele, João. E esse que está aí, como é que vai ser? Mas essa história é escrita, provavelmente, no ano 90 a 110 depois de Cristo. Só que Pedro tinha morrido entre 65 a 67, 70. Quando João conta essa história, o seu amigo já tinha morrido. Ele já não está falando de um amigo presente, mas de um amigo que já tinha morrido e morrido por causa de Jesus Cristo. Aquele que tinha vacilado,
morreu por causa de Cristo. João vê a necessidade de relatar algo que acontecera com seu amigo Pedro, que nessa altura do campeonato provavelmente já havia sido morto pelo imperador romano em Nero. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante uma das perseguições de Nero em meados dos anos 70. O historiador da igreja primitiva Eusébio escreveu: Pedro parece ter pregado aos judeus da dispersão em Ponto, Galácia, Bitina, Capadócia e na Ásia, e finalmente, tendo vindo a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, dele Pedro, pois ele não se considerava digno de morrer como seu Messias. O ressurreto Jesus Cristo estava falando para Simão Pedro que ele seria morto. Interessante o momento dessa conversa. Quando Pedro parece que estava morto existencialmente, Jesus chega para ele e diz: você será morto, porque você nunca esteve tão vivo como você está agora. Porque você chegou à conclusão, Pedro, que o que você tem na sua vida é única e exclusivamente um amor por mim e nada mais. O ressurreto Jesus Cristo estava falando para Simão Pedro que ele seria morto. No exato momento que Pedro estava totalmente desiludido, e o consolo de Jesus é que ele seria morto por causa do próprio Cristo. Isso significa que Pedro, ele estava mais vivo do que nunca, que havia chegado no lugar que Jesus desejava que ele chegasse. E agora era o Simão, o Pedro, pedra. O que aconteceu nessa história toda? O texto de Lucas nos dá a dica da conversa entre Jesus e Pedro. Lucas 22, 31, 32, Pedro está dizendo que ele vai até onde for preciso, e Jesus vira para ele e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E logo depois Jesus diz: ainda antes que o galo me cante, você me negará 3 vezes. Logo, daqui a pouco, daqui a algumas horas, o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes, mas presta atenção, Simão. Presta atenção, o diabo, Satanás, pediu vocês para peneirá-lo. E ele queria peneirá-los vocês como trigo, mas eu não deixei, e eu orei por você, Pedro, para que quando você estiver forte e se converter de fato, você vai fortalecer os seus irmãos. Pedro, você será a pedra. Pedro, você será a pedra. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter. O que significa se converter? Significa que Pedro estava indo numa direção ainda que não era certa, ele precisava mudar a direção, ele precisava mudar o rumo, ele ainda estava confiando em algumas coisas que não eram certas, e ele precisava deixar de confiar nessas coisas, ele precisava confiar em outras coisas, ele estava solidificando a sua crença em ainda algumas coisas que eram frágeis, e ele precisava solidificar as crenças em algo sólido, ele precisava se converter, de fato. E isso aconteceu a partir do momento que as suas crenças o levaram à ruína. Ele achava que ele podia, ele achava que ele conseguia, ele achava que ele era a força, ele achava que ele era a fortaleza, ele achava que ele era o poderoso. Mas ele logo foi confrontado com ele mesmo. E ele não negou a Cristo somente, mas ele negou quem ele era, trazendo à tona a realidade de si mesmo. Ele é frágil, ele não é nada, ele é um pecador. Ele não consegue nem mesmo sustentar aquilo que ele crê. Portanto, Pedro, agora você reconhece quem você é.
Agora você está no lugar que você sempre deveria estar. Agora, quando a sua crença em você mesmo é nenhuma, só lhe resta acreditar em mim. Você se converteu, portanto, agora você tem toda a capacidade de fortalecer os seus irmãos. E alguns textos bíblicos são bastante fortes em relação a isso. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Ou seja, se Jesus Cristo não é a primeira coisa, a primazia, algo mais importante, aonde fundamenta a própria vida, sem Jesus Cristo não há vida, não dá para ser discípulo. João 12:25, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Mateus 16:24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Pedro, presta atenção, Pedro. Presta atenção, Pedro. Você é pedra. Mas a pedra que está fundamentada em mim. E quando você vai para as cartas que Pedro escreve, é lindíssimo. Apesar de Pedro, no evangelho escrito por João, bater no peito dizendo, eu vou, Jesus, aonde você acha que eu não vou, eu estarei aonde você acha que eu não estarei, você está errado, eu nunca te deixarei, eu nunca te negarei, e de repente ele cai. Ele não só entra numa ruína e volta àquilo que era antes, mas mais do que isso, Pedro reconhece que não era nada. Ele começa escrevendo as cartas dele, e nas cartas dele ele diz, a pedra angular é Cristo. Ele entende que a rocha não é ele, mas a rocha é Cristo, e ele só é rocha porque está em Cristo. Ele não é rocha por ele mesmo, mas ele é rocha em Cristo. E aí Jesus chega para ele e diz, por isso, cara, agora presta atenção, vai chegar um momento que a sua vida, você agora que era jovem, você consegue se vestir e escolher a sua roupa e ir para onde você bem entender, mas vai chegar um momento que vão vestir você do que quiserem vestir e vão te levar para onde quiserem te levar e você não vai querer ir. E João diz, hoje eu escrevo isso entendendo que o meu Jesus estava falando isso a respeito da morte do meu amigo, que há quase 30 anos atrás foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Esse meu amigo, ele se tornou Pedro, pedra, pescador de homens. Entendeu que abrir mão de tudo o tornaria essa fortaleza, o tornaria o cara firme e forte por meio de quem o evangelho foi propagado. Vários lugares o evangelho chegou por intermédio dele. Entendeu que enquanto não negasse a si mesmo, enquanto não chegasse à conclusão de que não era nada, de que a vida dele só existiria a partir da morte de si mesmo, e que mesmo morrendo, ele continuaria vivendo, nada disso faria sentido. E foi o que Pedro fez. E foi nesse caminho que Pedro trilhou. A vida de Pedro só fez sentido em Jesus Cristo. E a palavra nos mostra que a vida de Pedro se tornou vivida com significado a partir do momento em que deixou de olhar para si mesmo e passou a olhar para o outro, e é sempre uma vida para o outro. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Ele mudou o foco. Pedro, que antes era aquele que olhava para si mesmo, viu que a vida olhando para si mesmo não leva a lugar nenhum, que ele continua sendo frágil.
e que agora ele não pode mais olhar para si mesmo, ele tem que olhar para o outro. E aquele que segue a Jesus Cristo, que olha para Jesus Cristo, deixa de olhar para si mesmo, foi salvo de si mesmo, e a marca disso é que agora ele olha para o outro. Ele torna o outro discípulo não mais de si mesmo, mas discípulo de Jesus Cristo. Que ele promove o Cristo no outro, o Messias no outro, Jesus no outro. Interessante como 1 Pedro, quando ele escreve, ele diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando, objetivando, olhando para o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E 2 Pedro 1,15 ele diz: eu me empenharei, eu colocarei a minha vida, eu estou colocando como penhor a minha vida, para que também depois da minha partida, depois da minha morte, quando eu não estiver mais neste tabernáculo, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas que eu estou ensinando. Ou seja, Pedro olhou e entendeu que o importante da vida agora era ser pescador de homens, porque a rocha onde ele estava alicerçado o havia tornado forte o suficiente para abrir mão da vida, a tal ponto que jamais negaria Jesus novamente, e que, se preciso for, morreria por causa de Jesus, mas empenharia a sua própria vida para que outras pessoas pudessem se aproximar deste Cristo de forma como ele está pregando, ensinando. E ele diz, em outras palavras, o que João está dizendo é que esta é a morte que vale a pena. A vida de Pedro nos ensina que esta é a morte que vale a pena. É a morte no qual a vida entendeu que ela começa quando eu reconheço a minha morte e passo a viver em Cristo. E se preciso for, eu morro em Cristo, promovendo a vida de Cristo no meu próximo. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas e cuide das minhas ovelhas. Encerramos aqui, este ano, 36 mensagens sobre discipulado. O que significa seguir a Jesus? 36 mensagens, onde os pequenos grupos estudaram 36 semanas sobre o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Onde nos devocionais, 5 vezes por semana, você pensou no que é ser discípulo de Jesus Cristo. Nós levamos essa história a sério, na expectativa de que você tenha entendido que não importa o que você tenha feito, o quanto você considerou a você mesmo, a potência ou a pedra, a rocha que você era. A expectativa da gente é que a ficha tenha caído e você viu o alicerce que você está. Alicerce esse que, se depender das tuas próprias forças, não chega a lugar nenhum. Mas a vida vale a pena ser vivida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A vida que brota da morte. A morte é vencida na morte de Cristo. Quando ele sai daquela sepultura, ele nos enche de vida. Que Jesus habite ricamente no seu coração. Que a vida de Cristo transborde em você e que ela se espalhe nas pessoas que estão ao seu lado. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja discípulo de Jesus Cristo.